Congresso Online O Futuro do Direito. Entre os dias 9 e 19 de novembro, estaremos debatendo e analisando juntos as profundas mudanças que estão ocorrendo. Será que o direito está pronto para o novo, para as inovações, para o futuro? O Congresso contará com a participação de palestrantes de destaque no cenário nacional. Aguardamos você! Boa noite a todos e a todas. Vamos dar início agora ao painel 2 do Congresso Online O Futuro do Direito, o que esperar? Nesse painel, nós vamos conversar sobre direito médico. O momento atual deixará legados para o futuro? E temos a honra de estar aqui diante de 3 professoras, renomadas e competentíssimas no assunto. Professora Carolina Minsen, professora Samantha Takahashi e professora Érica de Menezes, que vão falar aí com vocês hoje sobre assuntos bem variados, relacionados à tecnologia e direito médico e o que é que a pandemia trouxe de diferente, e provavelmente vai deixar como legado. Me apresentando, eu sou Lucas Macedo, sou advogado especializado na área de Direito Médico e da Saúde. Hoje estou vice-presidente da OAB Jovem Bahia e sou membro da Comissão de Direito Médico e da Saúde da OAB Bahia. Queria também parabenizar a Daniela e toda a equipe do portal Conhecer Mais, professor Fabrício Bastos também, pela realização desse congresso. Muito importante debater esses temas e pensar no futuro, porque o futuro é agora. Então, a gente precisa se debruçar, estudar esses assuntos. E, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a professora Carolina Minsen, que vai falar sobre a judicialização da medicina na era da telemedicina. A professora Carolina é advogada, graduada pela Universidade Cândido Mendes Centro, pós-graduada pela Universidade Cândido Mendes Centro, pós-graduanda pelo IBDFAM, membro da World Association of Medical Law, associada ao IBDFAM, membro do IAB, também da Comissão de Direito Médico e da Saúde e Bioética, secretária-geral da Comissão da Mulher do Estado do Rio de Janeiro, da ABA, membro da Comissão de Bioética e Biodireito da UAB Rio de Janeiro, sócia fundadora do escritório Martins Minsen Advocacia e Consultoria e especialista nas áreas de Direito Médico e da Saúde, Bioética, Direito das Famílias e Sucessões. Ela também é professora, mediadora e árbitra de conflitos cíveis e familiares. Professora Carolina, novamente agradeço pela sua disponibilidade e a palavra está contigo. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Dr. Fabrício Bastos pelo convite. É uma honra estar aqui, é um prazer estar ao lado dessas profissionais incríveis, dessas mulheres que compõem essa mesa virtual, e é também um grande prazer e um enorme desafio falar sobre o futuro do direito, no caso do direito médico, Então, eu vou começar de uma forma bem direta, respondendo ao tema principal desse painel, se o momento atual deixará legados para o futuro. Bom, deixará e deixará muitos, E nós, como operadores do direito, temos que estar preparados para enfrentar esses legados e saber trabalhar com esses legados de forma positiva, para que esse desdobramento não seja prejudicial para a nossa sociedade e para a nossa evolução como um todo, Aqui, o meu tema, especificamente, é a judicialização da medicina na era da telemedicina. E como nós hoje estamos aqui falando para operadores de direito, de todas as áreas, eu vou começar com pequenas definições assim do direito médico, para que todos consigam acompanhar com tranquilidade. A telemedicina, ela já é regulamentada no Brasil desde 2002, através de uma resolução do CFM, do Conselho Federal de Medicina, a resolução 1643 de 2002. É uma norma infralegal que passou a regulamentar o exercício da medicina através da utilização de metodologias interativas e comunicação audiovisual de dados. A gente já falava de dados naquela época. Essa regulamentação
era para assistência, educação e pesquisa em saúde. É lógico que ela é antiga no quesito tecnologia, né? Porque ela foi publicada em 2002. Mas é importante ressaltar que ela é e foi muito útil, bem antes de se falar em coronavírus, né? Porque a gente, esse marco, né, dessa pandemia tem feito, tem gerado efeitos, né, não só no direito, mas em todas as áreas, só que a gente não pode esquecer que antes dessa pandemia, antes, né, da questão coronavírus, né, ela já era regulamentada e ela já tinha algumas questões muito específicas, né? Quando eu falo de telemedicina, eu gosto de dar o seguinte exemplo, né, que aí eu acho que fica até mais fácil visualizar o que eu estou falando. Quando o resultado de exame ou um quadro de um paciente era passado lá de uma região remota do Brasil para um local de atendimento por telégrafo, isso já era telemedicina. Então, o que eu falei antes é exatamente isso. Ela já existia, existe e vai continuar existindo, né? Então, isso não é um legado do momento que nós estamos passando, né? É uma realidade que vai continuar aqui. Claro que a tecnologia avançou, a medicina evoluiu, os meios de comunicação encurtaram as distâncias e fizeram com que as fronteiras fossem superadas, né? Isso é fato. Mas a telemedicina já é praticada com louvor há muito tempo. Um exemplo, desde 2007, existe um projeto criado e desenvolvido de iniciativa do SUS, ligado às universidades públicas, que levam atendimento a pacientes aos lugares mais distantes através da telesaúde. Eu aqui não vou diferenciar os conceitos de telemedicina, de telesaúde, enfim, porque a gente não tem tempo, não vai conseguir aprofundar tanto. Mas outro exemplo né, da utilização, já da prática efetiva, há um levantamento realizado, eu tive acesso a isso esse final de semana, por um hospital famoso de São Paulo, que ele informa que desde 2012, né, até 2019, já foram prestados mais de 170 mil atendimentos por telemedicina, não apenas para São Paulo, mas para vários outros estados do país. E dentre esses atendimentos, existe ainda um outro projeto do qual eles participam também, que é chamado Tele-UTIs, e esse projeto ele consegue melhorar o atendimento de pacientes graves, né, de pacientes em leitos de UTI, de hospitais públicos, através da colaboração de especialistas à distância. E esse projeto ele visa reduzir a permanência desses pacientes nos leitos, o que possibilita que esses leitos girem mais, né, e façam o atendimento de mais enfermos. O que eu quero dizer com isso, né, que a telemedicina já é praticada e consolidada, apesar de muitos não conhecerem há muito tempo. Quando a gente fala de Brasil, a gente fala de um país de dimensões continentais, com regiões super peculiares, que demandam necessidades super específicas, e que para um país desenvolvido já seria um grande desafio. Ainda mais para nós, que apesar de termos a nossa joia chamada SUS, e aí antes que joguem pedras, nós sabemos que nós temos muita corrupção, a administração pública falha, falta médico, falta insumo, falta de tudo, falta segurança para trabalhar, a gestão é péssima e muitas outras mazelas que todo mundo sabe. Mas, de fato, o SUS é um projeto ambicioso e precioso. O projeto do SUS é levar a saúde a todos os brasileiros, né? É um projeto que foi trazido pela Constituição, pela nossa Constituição, e por isso nós temos que lutar por ele. Então, quando eu falo de direito médico, eu gosto de falar do SUS porque é uma joia, sim, e com todos os problemas que a gente tem, mais uma vez aí agora trazendo para esse momento que nós estamos passando, ficou comprovado que nós precisamos desesperadamente do SUS. Se não fosse o SUS, muitos mais brasileiros teriam morrido.
o nosso enfrentamento desse momento que nós estamos passando teria sido muito pior, né? Então, assim, eu fiz esse parênteses aqui porque eu acho que quando você fala de direito médico não tem muito como fugir do SUS, né? Principalmente quando a gente está trazendo assim de modo geral o tema, né? E obviamente eu acho que nesse momento de pandemia isso ficou mais latente, ficou mais óbvio para operadores do direito e para o leigo, né? Para o cidadão de modo geral. Bom, então voltando para a telemedicina e a judicialização, conseguir médico de todas as especialidades em localidades remotas é muito difícil. Então, é óbvio que a telemedicina é uma realidade perene e não é transitória, o que também deixa claro que a judicialização decorrente dela, além de já existir, também tende a aumentar, e ela veio para ficar. E aí a gente tem que falar de regulamentação e legislação. Bom, em razão da defasagem da regulamentação da telemedicina, né, o Conselho Federal de Medicina tentou modernizar em 2019, mas também por motivos que não cabem trazer agora, não conseguiu, e a pandemia chegou e nos assolou aí de forma imediata, surpresa, né, de modo geral, e sem que a gente tivesse uma regulamentação adequada, né? O que por si só já é um elemento que estimula a judicialização, né? Que já era uma realidade conhecida por todos nós e que, obviamente, quando a gente está falando de uma realidade sem regulamentação e sem legislação, a probabilidade da judicialização disso é muito maior. Né? Existem diversas pesquisas, inclusive do Conselho Nacional de Justiça, que dão conta do incrível percentual de aumento de demandas que envolvem medicina. Mas é importante a gente falar aqui também que quando a gente fala de judicialização da medicina, a gente não está falando só de processo administrativo ou judicial contra médico, tá? Eu vou trazer um dado para você, mas que, apesar desse dado, né, o CNJ recentemente informou que, diariamente, 70 médicos são processados, ou seja, demandas novas em face de médicos são ajuizadas. Quando a gente fala, apesar disso, né, quando a gente fala de judicialização da medicina, a gente está falando também de processos e demandas judiciais contra instituições médicas, hospitais, clínicas, contra o SUS, contra planos de saúde, contra profissionais de saúde em geral. Enfim, não apenas sobre médicos, né? Sobre processos contra médicos ou que tratem especificamente de supostos erros médicos, né? É uma gama muito grande dentro do direito médico. São diversos subnichos, e aí eu acho, sinceramente, que eu posso considerar um dos legados, né, fazendo referência específica, né, a temática, né, desse nosso painel, um dos legados desse momento pelo qual nós estamos passando é, sem dúvida, a maior divulgação e a maior publicidade do próprio direito médico. Eu, por exemplo, estava falando isso há pouco, atuo no direito médico há quase 20 anos e só agora, na pandemia, que vários conhecidos meus começaram a entender e até mesmo a conhecer a área que eu já atuo há anos. Né? Isso eu considero um legado maravilhoso, né? Trazido pela tecnologia, pelas redes sociais e tudo. Mas, voltando mais uma vez, como a gente pode verificar, até agora, as demandas na nossa área do direito médico já deram um salto, que nós ainda estamos na pandemia. Então, a tendência é, obviamente, aumentar. É um ramo do direito que está em crescimento. A saúde está no... O fato, né, gerador, talvez, disso também, né, seja que a saúde está no protagonismo do momento pelo qual a gente está passando, né? Em razão do grande aumento nas relações jurídicas que se desdobram por conta da saúde, a judicialização da saúde também tende a continuar aumentando. É fato incontroverso, né? Agora, um ponto importante, estou com 11 minutos.
Um ponto importante que eu quero insistir com vocês é que quando a gente fala em direito médico, em telemedicina, em telesaúde, em judicialização da medicina, a gente não está falando apenas de desdobramento da pandemia. Né? Isso que é importante a gente deixar claro, o direito médico não surgiu agora e não é a pandemia que está fazendo com que ele esteja nesse protagonismo. A gente está falando de uma realidade que pode até ter conseguido nesse momento esse protagonismo maior, mas que já existe há muito tempo e que está em processo de evolução há alguns anos. A medicina e o direito, elas estão interligadas, sempre tiveram interligadas, e a tendência desse protagonismo e dessa conexão, dessa ligação do direito médico nas suas diversas facetas é ainda maior. Fato é que a tecnologia e a medicina avançaram de uma forma tão incomparavelmente veloz ao direito que hoje a gente ainda bate cabeça em várias discussões que envolvem a medicina e o direito diretamente, e pelo andar da carruagem, ainda vamos continuar aí batendo cabeça. Grandes discussões foram travadas em questões sucessórias, de direito das famílias. Por exemplo, eu gosto de dar o exemplo das questões relativas ao material genético criopreservado. Ninguém sabia o que é isso, ninguém falava sobre isso. Esse filho é nascido de inseminação, esse filho é herdeiro, não é herdeiro, em qual caso ele é herdeiro, já foi concebido, não foi concebido, o doador já está falecido. São questões que envolvem, que estão atreladas ao direito médico, estão atreladas à medicina em si. O desenvolvimento de startups, de aplicativos médicos, a legalidade desses aplicativos para atendimento médico, como os médicos têm que se portar, o desdobramento disso na questão trabalhista desses médicos que atendem via aplicativo, a inteligência artificial, como é que regulamenta isso, o prontuário eletrônico, a sua validade, o seu preenchimento, os seus protocolos, tudo isso está conectado. Tudo isso faz parte do direito médico, faz parte da nossa atuação, faz parte de todo esse cenário, de todo esse arcabouço, né, que envolve o direito e envolve a medicina. Né? A alta performance, por exemplo, dos exames, né? Exames com máquinas super modernas, exames que você consegue fazer um exame até a distância de um paciente, a cirurgia robótica, né? O médico não precisa estar nem no mesmo local que o paciente para manipular o robô que opera aquele paciente, né? E a tão falada, tão temida aí, LGPD. São muitos temas, muitas questões, muitos desdobramentos que ainda virão, sem dúvida. E, por conta do tempo, vamos lá, vou caminhar agora para o meu encerramento. Eu não posso deixar de citar, para aqueles que se interessam pelo direito médico, ou que queiram se aprofundar um pouquinho mais, podem já ter até ouvido falar nisso. Há uma lei, eu falei da resolução de 2002, mas, de fato, no dia 15 de abril, foi publicada uma lei federal, 13.989, se eu não me engano, que autorizou a prática da telemedicina em caráter emergencial durante a crise causada pelo coronavírus, né? E ela definiu a telemedicina como um exercício da medicina por tecnologia, o que já tinha sido definido lá atrás pela resolução, né? Mas, apesar dessa lei, a telemedicina não vai deixar de ser praticada após a pandemia, né? Mesmo essa lei, em tese, sendo válida enquanto durar a pandemia e o estado de emergência. A resolução de 2002 ela não foi revogada. E mesmo depois que essa pandemia passar e a telemedicina continuar, porque ela continuará aqui no mundo, obviamente haverá a necessidade de atualização por parte do Conselho Federal de Medicina, e acredito eu que brevemente, pode até nem ser só depois que a pandemia passar, a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, mas, enfim, e a telemedicina vai continuar por aí, porque ela é e deve ser considerada um desdobramento da evolução da própria medicina, né? E da mesma forma que ela já existia antes da pandemia, ela permanecerá não apenas nas modalidades nas quais ela já era presente, né? Mas ela vai continuar evoluindo.
A gente, para quem não é da área ou não tem contato, né, com a área, a gente já tem o telemonitoramento, ele já existe há muito tempo, a gente já tem as teleinterconsultas, a gente já tem a teleorientação, a gente já tem as assistências remotas. Como eu falei antes, o Brasil é um país de dimensões continentais. A gente tem a educação, o ensino médico à distância, pesquisas em saúde, o que mais se fala hoje, as pesquisas para vacinas, enfim, a teleradiologia, a telepatologia, os laudos à distância, as cirurgias à distância, né, como eu falei, a cirurgia robótica, enfim, são muitos desdobramentos, muitas facetas, muitos assuntos, muitos temas, muitos nichos específicos, né? E muitos legados para o futuro do direito no direito médico. Eu acho que, sendo redundante ao tema, né, que a gente está apresentando aqui, é exatamente isso. No direito médico, nós teremos muitos legados para o futuro do direito, sem sombra de dúvida, né? Então, gente, assim, essa é a minha contribuição de hoje. É claro que eu sou suspeita para falar sobre o direito médico, porque eu sou uma apaixonada, uma entusiasta pela área, e se hoje eu estiver plantando ou plantado uma sementinha, eu já fico muito satisfeita. Mais uma vez, eu quero agradecer a oportunidade e parabenizar a organização pelo evento incrível, super pertinente, principalmente considerando esses tempos de incertezas pelos quais todos nós estamos passando. Meus parabéns mais uma vez e meu muito obrigada. Obrigado, professora Carolina. Gostei muito das reflexões, né? São questões que a gente vai levar aí e tenho certeza que ainda vai demorar um tempo para que a gente encontre essas respostas, se é que nós vamos encontrar essas respostas, né? Porque são realmente questões muito complexas, mas a nossa parte é exatamente promover esse debate, enfim, essa reflexão. Então, sigamos. Agora, vamos para a professora Samantha Takahashi, que vai falar sobre a responsabilidade civil do médico, novas tecnologias e novos riscos. A professora Samantha é advogada e professora, é especialista em direito médico, direito civil e direito processual civil. Professora Samantha, muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui conversando com a gente hoje, e a palavra é sua. Muito obrigada, é uma honra participar aqui do Congresso Futuro do Direito. Eu agradeço ao Fabrício Bastos, a Daniele Rego Silva e a todos os organizadores pelo convite. É um prazer e uma alegria estar aqui dividindo esse painel com duas grandes profissionais, doutora Carolina Minsen, doutora Érica Menezes. Eu estou muito feliz por estar aqui, e na pessoa aqui do nosso mediador, doutor Lucas Macedo. Eu cumprimento todos que estão acompanhando esse evento aqui de maneira online e espero contribuir para esse debate. Bom, vou fazer aqui algumas considerações acerca da utilização de novas tecnologias, da própria inteligência artificial no âmbito da saúde, no âmbito da medicina, e a forma como tudo isso pode impactar a avaliação da responsabilidade civil do médico, que hoje é feita sob a forma da responsabilidade subjetiva, mediante a aferição de uma imprudência, negligência ou imperícia. Então, o primeiro questionamento que eu coloco aqui, e aqui seguindo a fala da doutora Carolina, que bem relatou aí todo o progresso da telemedicina, mas efetivamente da medicina aqui, né? Falando sobre o painel do direito médico. Será que a utilização da inteligência artificial por um médico para realizar um diagnóstico de Covid-19, por exemplo, poderia fazer com que esta responsabilidade dele pudesse agora ser aferida sob a modalidade de uma responsabilidade objetiva? Será que estaríamos aqui diante de uma automatização da medicina? Ou será que a atividade médica poderia ser considerada uma atividade de risco e com isso o médico estaria atraindo para si os ônus dessa responsabilidade objetiva? Estas são apenas algumas reflexões, alguns questionamentos, e de antemão eu já digo a vocês que nós não temos respostas prontas, esse tema ainda não foi objeto de debate perante os nossos tribunais, embora tenhamos aí um grande número, trazido inclusive pela doutora Carolina,
um aumento progressivo da judicialização da medicina, nós ainda não temos demandas relacionadas à utilização de inteligência artificial relacionada à responsabilidade civil do médico. Eu tenho conhecimento de um único julgado proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, relacionado a um paciente idoso que sofreu um dano em uma cirurgia robótica, e o Tribunal de Justiça de Santa Catarina reconheceu, portanto, a responsabilidade objetiva dessa instituição hospitalar em virtude de uma infecção decorrente de uma má asepsia do robô cirurgião. Então, nós temos aqui um primeiro julgado envolvendo a responsabilidade civil da instituição hospitalar, no que se refere à utilização de inteligência artificial no âmbito da saúde, especificamente no âmbito da responsabilidade civil do médico, já que esse julgado acabou exonerando o médico desse dever indenizatório, reconhecendo que a responsabilidade era objetiva e exclusiva da entidade hospitalar. Bom, o meu tema aqui é trazer algumas breves reflexões acerca da responsabilidade civil decorrente da inteligência artificial, da utilização de inteligência artificial. Então, nós precisamos saber o que é inteligência artificial e como ela é utilizada no âmbito da medicina. E quando falamos na IA, na inteligência artificial, nós estamos aqui nos referindo a uma inteligência similar à humana, que vale-se de mecanismos de software para execução de tarefas de forma automatizada, que se fossem executadas pelo homem, seriam consideradas inteligentes. A IA vale-se, portanto, da inteligência humana como um paradigma. E na medicina, ela é especialmente utilizada para o diagnóstico de doenças e para a recomendação de tratamentos. E nós já temos, como eu disse a vocês, já é uma realidade no nosso país a realização de cirurgias robóticas. Nós já temos cirurgias sendo realizadas por robôs cirurgiões, e isso acontece especialmente nas especialidades de ginecologia e de urologia. Fato é que a inteligência artificial, como bem dito pela doutora Carolina, ela traz incontáveis benefícios para toda a sociedade, ela traz benefícios indiscutíveis para todos nós enquanto pacientes. A utilização de inteligência artificial facilita o diagnóstico, traz uma maior rapidez diagnóstica, e com isso nós temos também uma possibilidade de intervenção médica muito mais precoce, o que traz aí a possibilidade de cura de inúmeras doenças, um aumento da qualidade de vida, um aumento da expectativa de vida. Inclusive, aqui no momento da pandemia, nós tivemos alguns softwares desenvolvidos em outros países, especialmente na China, para traçar, para antecipar, ou melhor, para tornar mais ágil o diagnóstico da Covid-19 e, com isso, facilitar ali uma intervenção mais precoce, de forma a conter a disseminação da doença. Nós tivemos, inclusive aqui no nosso país, nós estamos tendo o desenvolvimento de um software, software RADVID-19, que busca também. Esse software ainda está em desenvolvimento, então ele ainda está anexando ali dados clínicos, dados de imagem de outros pacientes, a fim de que ele possa desenvolver os seus algoritmos e trazer aí a possibilidade de ser utilizado no desenvolvimento de um procedimento diagnóstico para a Covid-19. Então, nós temos a inteligência artificial trazendo inúmeros benefícios para toda a sociedade, para toda a coletividade, e quando nós falamos em cirurgias robóticas, nós também aqui temos inúmeros benefícios quando comparada, por exemplo, a uma cirurgia convencional. Então, a cirurgia robótica, ela é realizada de forma muito menos invasiva e com muito mais precisão do que uma cirurgia convencional. Nós temos que essa cirurgia, por conta dela ser menos invasiva, a própria incisão dela é menor do que uma cirurgia convencional, e isso faz com que haja ali a redução dos percentuais de complicação e intercorrência pós-cirúrgicas. Nós temos com isso a redução do tempo de internação. Havendo a redução do tempo de internação, nós temos também a possibilidade da redução das despesas hospitalares. Nós temos dispositivos médicos que foram criados para a redução de riscos hospitalares. A própria Robolaura, que foi criada por um cientista, inclusive aqui do Paraná, ela
atua de forma muito intensa na redução do percentual de sepse de pacientes, haja visto que ela consegue realizar uma varredura a cada 4 segundos dos dados clínicos do paciente, permitindo, portanto, uma intervenção médica muito mais rápida e muito mais precoce, e com isso evitando que esses pacientes sofram um dano maior. Nós temos, portanto, inúmeros benefícios advindos da utilização da inteligência artificial no âmbito da medicina, mas fato é que isso também acaba expondo os pacientes a outros novos danos, inclusive, conforme a doutora Carolina falou, ao desenvolver aí softwares para realização da telemedicina, softwares para antecipação de um diagnóstico, para um diagnóstico mais precoce, nós temos esses benefícios, mas de outro lado, nós temos, por exemplo, um compartilhamento muito maior de dados desses pacientes, uma possibilidade de que esses dados sejam vazados, haja visto que envolve outros profissionais. Então, falando aqui numa teleinterconsulta, os dados não ficam mais restritos ao paciente e médico clínico. Então, havendo a intervenção de um especialista, nós temos também o compartilhamento desses dados com um outro profissional. Falando aqui dos dispositivos médicos para a realização de diagnósticos, nós temos também a possibilidade de um percentual de imprecisão diagnóstica. Então, temos dispositivos médicos sendo utilizados para diagnósticos de AVC, para diagnósticos oncológicos, mas nenhum deles traz uma precisão de 100%. Então, há sempre um percentual de imprecisão que deve ser considerado por esse profissional. Falando aqui das cirurgias robóticas, quais os riscos, os novos riscos que esse paciente poderia estar sujeito? Uma queda da conexão no momento da cirurgia, um defeito ou uma pane do robô cirurgião, são todos novos danos que podem advir da utilização de tecnologias novas de inteligência artificial. E aqui, mais uma vez, fazendo o mesmo questionamento que eu fiz no início da minha exposição, de que forma nós podemos avaliar a responsabilidade civil dos profissionais em decorrência da utilização da inteligência artificial? Será que nós podemos falar que a medicina está sendo automatizada ou que o médico estaria desenvolvendo uma atividade de risco e, com isso, ele estaria atraindo para si uma responsabilidade objetiva? Vamos dar um exemplo aqui. Caso um médico esteja diante de um possível diagnóstico de Covid-19 e ele valha-se de um software que analisa radiografias e tomografias de tórax, e esse dispositivo erroneamente traga um resultado falso negativo ou falso positivo, esse médico, ao acolher esse diagnóstico trazido pela IA, pela inteligência artificial, ele teria incidido em um erro de diagnóstico? Vejam só, o grande ponto aqui a se avaliar é exatamente a autonomia da inteligência artificial. O professor Felipe Medon, um grande estudioso da responsabilidade civil decorrente da inteligência artificial, ele nos diz o seguinte: quanto mais autônoma for a inteligência artificial, mais objetiva torna-se esta responsabilidade. Então, o que nós devemos avaliar quando falamos desta atividade médica que se vale da inteligência artificial é exatamente avaliar o grau de autonomia que o médico concedeu à inteligência artificial. Se o médico confia cegamente nesse resultado trazido pela IA, desconsiderando outros sintomas, desconsiderando exames, avaliações clínicas, que poderiam conduzir a um outro resultado, nós temos aqui que ele pode sim ter atuado de forma negligente, concedendo uma autonomia plena a essa inteligência artificial e, portanto, ele poderá sim ser responsabilizado por esse erro de diagnóstico. Agora, se esse resultado trazido pela inteligência artificial é consentâneo com todos os demais elementos que esse médico dispõe para traçar um diagnóstico, então ele realizou uma boa anamnese, um bom exame físico desse paciente, ele considerou os sintomas que se faziam presentes naquele momento e traçou um diagnóstico que, embora seja consentâneo com o diagnóstico trazido pela inteligência artificial, nós não podemos dizer aqui que houve um erro de diagnóstico. Exatamente porque a inteligência artificial aqui foi utilizada em um caráter complementar e não com autonomia plena.
O que nós devemos avaliar, portanto, é que a tomada de decisões em âmbito médico, ela não pode ser outorgada exclusivamente à inteligência artificial. A inteligência artificial traz muitos benefícios, ela pode e deve ser utilizada no âmbito da medicina, no âmbito da relação paciente-médico, mas ela deve ser utilizada como um suporte para a tomada de decisões. O médico continua a deter esse seu dever clínico, esse seu compromisso com o paciente de traçar um diagnóstico segundo os seus conhecimentos científicos. O médico não pode descurar do seu dever de cuidado. A inteligência artificial, ela deve funcionar como um auxílio à decisão clínica. Então, penso eu que se o médico não outorga essa autonomia plena e se ele vale-se dessa inteligência artificial como um suporte para a sua tomada de decisões, a sua responsabilidade deve ser aferida nos termos do que já vem decidindo a jurisprudência em casos de erro de diagnóstico. Ou seja, se o médico possuía 2 hipóteses diagnósticas, o fato dele ter escolhido uma delas, isso não caracteriza erro de diagnóstico. Ainda que o equívoco seja da inteligência artificial, se ele estava respaldado em outros fatores, em outros elementos relacionados ali à sua atividade clínica. Agora, avaliando essa questão da responsabilidade, no que se refere à própria cirurgia robótica, caso um paciente, em primeiro lugar, como é que se realiza uma cirurgia robótica, como é que se dá uma cirurgia robótica? Ela é realizada no campo cirúrgico através de um robô cirurgião. No entanto, nós temos um médico do outro lado aqui da tela, que controla os movimentos desse robô cirurgião através de 2 joysticks. Então, o médico realiza os movimentos que serão reproduzidos pelo robô cirurgião. Então, se o paciente sofre um dano em uma cirurgia robótica, esse robô, por exemplo, realiza ali um movimento abrupto que venha dilacerar parte de um órgão do paciente. Como é que nós vamos avaliar essa circunstância? Da mesma forma, nós sabemos que na cirurgia robótica, a inteligência artificial também não é dotada de autonomia plena. O médico continua a ser o executor responsável desse procedimento cirúrgico. Então, o que nós devemos avaliar, na verdade, é qual é a origem desse dano sofrido pelo paciente. O dano decorre de um desvio de conduta do médico? Porque se ele decorre de um desvio de conduta do médico, o médico com toda certeza deverá sim ser responsabilizado. Se o robô reproduziu um movimento equivocado realizado pelo profissional, o dano decorre de um ato médico, de um ato essencialmente médico praticado por esse profissional e, portanto, ele responde por sua imprudência. Agora, uma questão que deve ser avaliada aqui refere-se à própria perícia desse profissional para realizar uma cirurgia robótica. Então, vejam só, quando nós falamos em perícia, nós aqui estamos nos referindo à capacidade técnica, à expertise desse profissional para realizar um determinado procedimento cirúrgico convencional, procedimento cirúrgico aberto. Agora, se esse procedimento será realizado através da intervenção de um robô cirurgião, então a perícia médica, ela deve também ser avaliada segundo esse caráter da técnica, do treinamento desse profissional para manusear, para conduzir os movimentos desse robô cirurgião. Nós não podemos nos ater agora à avaliação dessa perícia simplesmente ao fato dele ser um cirurgião. Além dele ser um cirurgião, ele tem que ser agora também treinado, capacitado para manipular essa inteligência artificial, sob pena de responder aqui também, mais uma vez, por uma imperícia. Então, mais uma vez, por um ato culposo, e lhe sendo imposto o dever indenizatório. Agora, se de outro lado, esse dano sofrido pelo paciente decorre de um defeito desse robô, então, naquele processo, o médico provou que agiu com prudência, com diligência e com perícia. E que o dano, o movimento abrupto realizado pelo robô, decorreu de um defeito dessa inteligência artificial. Então, nesse caso, nós temos que o médico não poderá ser responsabilizado, já que aqui esse defeito deve ser imputado
ao proprietário desse equipamento, que é o hospital, de forma solidária com o próprio fabricante desse equipamento, desse dispositivo médico. Então, aqui nós falamos em uma responsabilidade objetiva e solidária da própria instituição hospitalar, juntamente com o fabricante desse robô cirurgião. Devemos ainda avaliar uma terceira circunstância, no caso em que o dano decorre ou possa decorrer de uma má manutenção desse robô. Então, o movimento abrupto realizado pelo robô decorreu de uma falha na manutenção desse equipamento, uma falha do próprio hospital. O hospital, nos mesmos termos em que aconteceu o julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Então, eu disse a vocês que o paciente idoso, ele foi indenizado, porque a perícia aferiu que esse robô cirurgião não tinha sido, o dano advindo ao paciente seria decorrente de uma má asepsia desse robô cirurgião. Então, aqui estamos diante de uma falha de um possível preposto do hospital, de um enfermeiro ou de um auxiliar técnico que deveria ter realizado a manutenção desse equipamento, seguindo as recomendações do fabricante, mas ele não o fez. E aqui, portanto, esse hospital é que irá responder de forma objetiva por esse dano sofrido pelo paciente. E, por fim, eu quero trabalhar com vocês aqui, a questão afeta ao próprio dever informacional que incumbe a esse profissional dentro da relação estabelecida com o seu paciente. Quando nós falamos em um dever informacional, em um procedimento cirúrgico comum, em um procedimento convencional, nós dizemos que o médico deve informar ao seu paciente os riscos, os objetivos, os benefícios, as alternativas advindas desse procedimento cirúrgico. Agora, quando nós falamos que há a possibilidade ou há a alternativa de um procedimento convencional ser substituído por uma cirurgia robótica, nós temos aqui uma ampliação, uma expansão desse dever informacional. Exatamente porque agora não cabe ao médico informar ao paciente exclusivamente os riscos que podem advir de um procedimento cirúrgico. Ele deve também funcionar agora como um intermediário informacional. O que significa isso? Significa que todas as informações que ele recebeu do fabricante desse robô no momento do seu treinamento, ele deve repassar, ele deve transmitir ao paciente. Então, os eventos adversos decorrentes do uso da própria tecnologia, como, por exemplo, a possibilidade de uma queda de conexão no momento da realização da cirurgia, a possibilidade de que haja uma invasão por um hacker ali naquela rede no momento da realização da cirurgia, a possibilidade de que exista um time delay entre o movimento realizado pelo médico e o movimento reproduzido pelo robô cirurgião, possam fazer surgir um dano ao paciente. Então, se estamos diante de eventos adversos previsíveis, eles devem ter sido informados ao paciente. Agora, uma observação: os tribunais terão que rever o seu posicionamento acerca da imputação quase que automática ao médico quando há falha no cumprimento do dever informacional, agora especificamente falando sobre a inteligência artificial. Porque vejam só, uma falha no cumprimento desse dever informacional pode não ser imputada ao médico, mas sim ao fabricante. Porque se o médico funciona como um intermediário informacional, deverá ser observado no processo se esse fabricante cumpriu com o dever informacional perante o médico. Porque se nem o médico sabia que existia a possibilidade de um evento adverso nesses termos, então, nesse caso, o médico não pode também ser responsabilizado por essa falha no cumprimento do dever informacional. Bom, eu concluo aqui a minha exposição salientando que a atividade médica, ainda que valha-se da utilização da inteligência artificial, ela continua a exigir do profissional um posicionamento humanístico, dotado de pessoalidade, empatia e boa-fé. E por isso, sendo a inteligência artificial utilizada como um
suporte para a tomada de decisões e não dotada de autonomia plena, o médico deve continuar a responder de forma subjetiva. E parafraseando aqui a doutora Andressa Gulim, médica do Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Paraná, a grande verdade é que a tecnologia é uma ferramenta. Dados ajudam a melhorar processos, mas o médico continua sendo um cuidador. E eu acrescento que ele não pode sofrer os ônus de uma responsabilidade objetiva por buscar o melhor para o seu paciente. E nós sabemos que, incontestavelmente, a inteligência artificial ela traz muito mais benefícios do que ônus para esse paciente. Então, se o médico está ali observando o princípio da beneficência, impor a ele uma responsabilidade objetiva pode implicar, inclusive, na inviabilização do desenvolvimento da atividade médica. Bom, eu agradeço aqui a atenção de todos vocês e eu me coloco à disposição para perguntas e para o debate. Obrigada. Professora Samantha, estou impressionado, assim, como nesse curto período de tempo você conseguiu expor tantas questões sobre inteligência artificial. Achei, assim, anotei várias coisas aqui que vou me debruçar no futuro para, enfim, construir, né, essa interface entre direito digital, né, direito médico, responsabilidade civil. Não só na área de direito médico, a gente vai ver cada vez mais essa influência da tecnologia. Então, acredito que esse panorama que você traçou vai ser fundamental aí para todo mundo que está assistindo conseguir começar, né, e se instigar para, né, enfim, seguir na área, enfim, se especializar. Então, novamente, obrigado, professora Samantha. E agora, gente, para fechar o nosso painel de hoje, vamos convidar a professora Érica de Menezes, que é professora da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, é mestranda em Direito pela Universidade Federal da Bahia, especialista em Direito Médico, Bioética e Biodireito pela Universidade Católica de Salvador e em Ciências Criminais pela UFBA. O tema que ela vai falar hoje é uma nova ética médica. É possível? Vou passar a professora Érica, a palavra é sua. Olá, boa noite a todos. Inicialmente, eu parabenizo também a organização desse evento, especialmente pela diversidade de temas que têm sido trazidos e pela escolha de profissionais que efetivamente têm discutido essas temáticas, né, dentro das suas áreas de atuação, têm construído novos pensamentos, novas discussões, inovações dentro de cada uma dessas áreas de atuação. Falar no final é interessante, porque a gente ouve as pessoas antes e já aprende bastante, né, antes de começar a nossa fala. Então, eu queria começar a minha participação aqui, breve participação, destacando que, como já foi mencionado nas falas anteriores, e é esse o tema geral desse evento, que a Daniela e o professor Fabrício organizaram com tanto esmero, é exatamente essa mudança, esse momento de mudança. Então, nós estamos vivendo esse momento de transformação. E a reflexão que eu proponho aqui, quando a gente fala sobre ética médica, de direito médico, é a discussão especificamente sobre o que está no epicentro da mudança, nesse momento atual da pandemia que assolou o mundo todo e que tem ocasionado, desencadeado mudanças nos diversos setores sociais, nas relações jurídicas, na organização do Estado, rediscussão sobre os papéis dos atores sociais e o seu posicionamento no Estado e diante dos cidadãos. A gente tem enxergado que a pandemia, como falei, trouxe modificações diversas. E no meio, no centro, né, das modificações sociais, seja modificações econômicas, na estrutura, né, de produção, no modo de produção, no relacionamento dos países. O que está no centro de tudo isso é justamente a prática médica.
é a relação médico-paciente, a forma como os pacientes eles se correlacionam com o sistema de saúde, com a prestação do serviço de saúde, como que se encontram aí esses princípios da autonomia, da justiça, beneficência, não maleficência, né, construídos desde a década de 70, como é que eles se encontram agora com essas modernas discussões acerca da transparência da informação e o sigilo necessário na Lei Geral de Proteção de Dados, como é que elas se encontram com a telemedicina, com a inteligência artificial, como que essa relação médico-paciente, fragilizada ao longo dos anos, ela vai sobreviver ou se reinventar, se reestruturar diante dessas modificações, né? Definitivamente, nós finalmente estamos vivendo o ingresso nessa modernidade líquida, nessa sociedade da informação e, né, essa pós-modernidade que constrói, destrói, reformula as relações sociais. Será que esse momento de mudança que nós estamos vivendo, ele não significa por si só essas incertezas que a professora Carolina, a professora Samantha trouxeram aqui? Observem que as falas, elas trazem certeza quanto ao conteúdo, mas incerteza quanto ao que será feito a partir de agora, porque é um momento de mudanças, de rediscussão. Então, é um momento no qual a gente não deve procurar certezas firmes, mas o contrário. Quais perguntas nós devemos fazer para construir o caminho que nós queremos alcançar enquanto cidadãos, enquanto sociedade, enquanto advogados, enquanto profissionais de saúde e enquanto estudiosos desse direito médico e do direito à saúde, né? Acho que a pandemia por si só, ela tem um legado, né, que é a gente observar que no centro de tudo no mundo está a saúde das pessoas. Porque uma sociedade doente, ela não produz, uma sociedade doente não paga tributos, uma sociedade doente não trabalha, uma sociedade fisicamente doente adoece mentalmente, né? Então, esse momento de choque, de conflito, ele serviu para que a gente repensasse estruturas que estão aí construídas há muito tempo. Então, tal qual na bioética, agora é o momento da gente saber as melhores perguntas a serem feitas. E o que, para mim, marcou muito, por exemplo, na fala da professora Samantha, foi a importância da inteligência artificial para a prática médica, para os serviços de saúde, para a atividade em saúde. Muitas pessoas têm se questionado, a telemedicina deve ou não deve acontecer? A inteligência artificial deve ou não deve estar permeada, né, nas relações médico-paciente? E, na verdade, a pergunta que nós aqui hoje estamos propondo é de que forma é que isso será saudável para a prática médica, de que forma é que isso vai ser saudável para a sociedade, de que forma é que o ingresso mais veloz, mais incidente da tecnologia na nossa saúde, na prática de saúde, vai reconstruir essa relação social que está fracassada, falida, esfacelada. A gente percebe que hoje, com a mudança que a gente vivenciou na sociedade, da década de 60, 70 até agora, né, com as discussões em relação à autonomia do paciente, a autonomia do médico, a extensão e o limite de cada um desses princípios, né, ou seja, como que eles se correlacionam, ela tem gerado conflitos, porque os momentos de mudança, eles geram esses conflitos, né? A rediscussão, o reajuste. Então, se na década de 70, Beauchamp e Childress sentiram a necessidade, a importância de estabelecer princípios que viessem a nortear, a conduzir mesmo, a guiar toda a prática médica na relação com o paciente, e a partir daí, mais modernamente, né, mais recentemente, o direito médico passou a enxergar a responsabilidade civil do médico, a responsabilidade penal do médico, a responsabilidade ético-profissional. Com base nesses princípios, agora essa mudança que se iniciou lá em 1970,
ela sofreu um boom, né? Ela agora não é mais paulatina, progressiva, e agora se instalou realmente a discussão de qual a relação médico-paciente que queremos, qual a relação médico-paciente que será possível a partir de agora, como responsabilizar os profissionais, né? Considerando a maior interferência da tecnologia nessa relação, e dúvidas que até então já existiam, já se discutia, né, em cada caso, já discutia pontualmente, e que agora elas estão numa lupa, né? Então, assim, visível para todos, todo mundo no Brasil hoje discute a Lei 13.979, se a pessoa é obrigada a tomar vacina, se a pessoa é obrigada ou não a fazer exame diagnóstico, se a pessoa é obrigada ou não a fazer, né, determinado tratamento para essa Covid-19. Mas toda discussão em relação a isso, ela precisa, obviamente, sempre ser ampliada para o caso de outra doença infecto-contagiosa que atinja uma grande parcela da população, mas também outras que não atinjam a grande parcela da população, como foi agora, né, com a pandemia, mas que, de certa forma, exige um olhar atento da saúde pública, da epidemiologia, da nossa vigilância sanitária, que estão aí cotidianamente trabalhando e que só agora é que ficaram visíveis para todos, né? Então, a minha proposta, né, dentro dessa mesa, dessa discussão, que já trouxe aqui aspectos importantíssimos, é que nova sociedade é possível, considerando essa judicialização da medicina e os novos riscos, né, essa dissolução das relações sociais, a interferência da tecnologia na relação médico-paciente. Diante de tudo isso, considerando tudo isso, é possível a gente trazer como legado, a gente construir como legado desse momento que o mundo está vivendo, que o Brasil está vivendo, um fortalecimento da relação médico-paciente, uma reestruturação da relação médico-paciente, para que isso venha a trazer aos profissionais segurança na sua atuação, né? E, ao mesmo tempo, aos pacientes segurança na relação que está ali sendo construída com os profissionais. Interessante essas discussões que envolvem, né, tecnologia, inteligência artificial, telemedicina, é que as pessoas falam como se isso tivesse surgido agora. Em 2020 se instalou essa discussão que até março ou janeiro, fevereiro, enfim, não existia para a maioria das pessoas, é algo completamente inovador. Na verdade, vocês veem que um robô que faz cirurgia existe no Brasil, existe inclusive um aqui em Salvador, né, o Da Vinci. A inteligência artificial existe, está em prática, né, está funcionando. Agora, há uma regulamentação e um cuidado para que não saísse do controle. E aí, nesse momento, a discussão floresceu. O que eu acho curioso, né, o que eu tenho observado assim como um movimento curioso, inclusive entre os médicos, aliás, eu diria até especialmente entre os médicos, é que a tecnologia existiu, intermediando a relação médico-paciente sempre, né? Seja quando a medicina quase não tinha equipamentos e o médico utilizava um instrumentozinho para ouvir o coração do paciente, né? Ao escutar o pulmão, ao escutar os batimentos cardíacos, seja hoje com a implementação da telemedicina. O que é que mudou de lá para cá? Entre o médico e o paciente. Não é a existência de tecnologia, não é a existência de um equipamento, né? Porque os exames diagnósticos, raio-x é o que faz o médico ver dentro do corpo do paciente, os exames de imagem em geral, ressonância, tomografia, fazem o médico ver dentro do corpo do paciente. Frequencímetro faz ele acompanhar a frequência cardíaca, o oxímetro faz com que ele possa também acompanhar a oximetria, o estetoscópio faz com que ele possa ouvir melhor, os oftalmologistas têm também, tudo isso, na verdade, é uma extensão dos sentidos humanos, né, para aprimorar a relação médico-paciente, mas a tecnologia é máquina, é robô, né, são instrumentos e ferramentas utilizadas pelo médico.
E o que a gente precisa hoje discutir, o que estamos fazendo aqui, é justamente quais outras tecnologias estão surgindo e como essas novas outras tecnologias elas vão se agregar à relação médico-paciente, como elas vão interferir na responsabilidade civil do profissional, que é um grande dilema, é um assunto, eu diria até delicado, né? Porque as pessoas ainda têm muito medo, as pessoas têm medo de fazer transmissão de consulta pela internet porque não tem segurança sobre a guarda dos dados, a transmissão dos dados, e se aquilo ali vai proteger o sigilo. E, na verdade, acho que eu fechei a imagem, voltou. E, na verdade, essas são preocupações que existem cotidianamente, né? Como falei. O modelo que tínhamos, então, dessa relação médico-paciente, ela passa hoje a precisar ser discutida nesse contexto. E aí, o que é que nós temos de principais dilemas e o que é que isso tem impactado na prática mesmo da relação médico-paciente, na prática médica, eu diria até não só do médico, né, de todos os profissionais de saúde, dentistas, fisioterapeutas, em geral, mas a relação que tem mais fragilizações, a relação que tem mais discussão é a relação médico-paciente, não à toa que todo esse estudo, a disciplina, normalmente abarca, né, sobre ali a circunferência do direito médico, a discussão da relação de todos os profissionais de saúde, porque é igual, né? De que forma é que nós estamos reestruturando esse momento, essa relação. Então, em relação à telemedicina, por exemplo, uma grande discussão do que pode ou não vir a ficar como legado é o amadurecimento, né, na minha visão, em relação a essa discussão. A telemedicina, ela existe no Brasil, ela é regulamentada desde 2002, isso não é novidade. Em 2019, houve uma grande discussão nacional em relação à telemedicina, à possibilidade de ampliação ou não, e quais seriam as repercussões. Então, o que fica de importante para a gente discutir em relação a isso? A implementação, qual é a sua forma? Como o paciente deve consentir em relação a isso? Como o paciente deve estar informado sobre isso? Como o médico deve se relacionar com as limitações diagnósticas pela distância, né? Por não estar próximo do paciente. E aí a gente passa a discutir o que talvez seja mais relevante nesse momento, na verdade, que é a mudança na ética nas relações sociais. A gente vê essa construção lá desde 1970, né, implementando a ética na relação médico-paciente. Na sociedade em geral, a gente passou por muitos movimentos e, em 2016, a Universidade de Oxford, todo ano ela escolhe uma palavra que descreva, que revele aquele ano. Todo ano ela escolhe a palavra do ano na Universidade de Oxford e publica essa palavra do ano. Em 2016, a palavra do ano foi pós-verdade, né? Falando sobre esse momento que nós estávamos vivendo em que não se tinha mais certeza sobre a verdade, em que a mentira deixou de ser chamada de mentira para ser chamada de pós-verdade, de fake news, um momento no qual se discutia de que forma as instituições, a imprensa, as pessoas, o Estado deveria se relacionar com as pessoas para evitar essa relação de pós-verdade, no qual era permitido não se falar a verdade, permitido, digo, não juridicamente, mas no qual a sociedade começou a aceitar essa existência de uma não-verdade, não como uma mentira, né? O que até então a gente entendia como um dualismo ali, entre a verdade e a mentira, foi reestruturado. E a sociedade ela passou a se basear nisso. A palavra fake news, ela ganhou os noticiários e o cotidiano das pessoas, o dia a dia, pautou processos eleitorais importantes, né, no mundo inteiro, pautou a construção da verdade na sociedade, da verdade para a sociedade, do senso comum, e
interferiu também, em muitas maneiras, na relação médico-paciente. A informação, que é a base da relação médico-paciente hoje, que é o objetivo maior, digamos, a pedra preciosa da relação médico-paciente, na sociedade ela vivencia essa deturpação, né, essa fragilização pela discussão em relação às fake news, que atacam também a saúde, que fragilizam a relação médico-paciente, quando o paciente busca informações não confiáveis na internet, mas que ele acredita serem confiáveis, quando essas informações, muitas vezes, elas são construídas também a partir de discursos de médicos, de biomédicos, de cientistas, né? Quando pessoas que são eriçadas, né? Que são levadas à condição de autoridade, são também autoridade intelectual, autoridade econômica, autoridade política, são também propagadores de falsas informações na área médica em relação à saúde. Isso passa a ser um vetor de fragilização também da relação médico-paciente. Então, quando a gente fala o futuro do direito, né, o futuro do direito a partir daqui, é possível que essa crise, que não é só uma pandemia, não é só uma crise de saúde pública, é uma crise na discussão da estruturação social, ela possa nos levar a um novo momento mais saudável para a sociedade. É o momento da gente discutir essas outras facetas. Eu entendo que é fundamental se discutir a responsabilidade civil diante da inteligência artificial, diante da robótica, com o uso da telemedicina. É fundamental, é importantíssimo. Não só a responsabilidade civil, a responsabilidade penal frente à autonomia, a responsabilidade ético-profissional, que precisa se reestruturar, né? Mas, para além disso, é preciso que a gente discuta novos modelos nessa relação médico-paciente, pautada no que eu acredito que seria, se eu pudesse, se eu tivesse poder, a palavra do ano de 2020, que seria a ética. Então, para nós que estamos discutindo aqui direito médico, direito à saúde, a relação médico-paciente, bioética, a responsabilidade dos profissionais, fundamental, e se a gente tiver entre nossos ouvintes pessoas que estão iniciando, né, nessa área, o mais fundamental não é apenas que as pessoas conheçam direito civil, conheçam processo civil, conheçam direito penal, processo penal, código de ética médica, código de processo ético profissional, isso é a base, é o necessário, né, para você atuar nessa área, mas que conheçam também a bioética, o que baseia essa relação médico-paciente, a necessidade de hoje construirmos, né, pautado na informação, na transparência, na ética, na proteção de dados, no respeito à autonomia, todas as discussões que envolvem a efetivação do direito à saúde e a relação dos profissionais de saúde com os seus pacientes. Hoje, modernamente, eu pesquiso mais especificamente a responsabilidade penal dos médicos, né? Isso, dentro do direito médico, é um tema bem subsidiário, né? A responsabilidade civil é enorme e, graças a Deus, temos bons doutrinadores no Brasil que discutem isso, né, para ir pautando a jurisprudência, né? Temos desembargadores, temos médicos, temos advogados que discutem e escrevem sobre a responsabilidade civil, que é enorme. Nós temos uma discussão grande também sobre a responsabilidade ético-profissional, código de ética médica, os deveres do médico, né? E temos um direito penal, como deve ser, subsidiário, né? É um direito penal médico, que até então nem era chamado de direito penal médico. E do ano passado para cá, nós tivemos uma virada nessa discussão para internalizar no direito penal isso que o direito civil já amadureceu e o que a ética profissional, né, já amadureceu, que é colocar a autonomia do paciente como legitimadora das intervenções médicas.
Então, o que legitima a intervenção médica hoje na nossa sociedade não é mais pura e simplesmente a beneficência, não é mais a decisão do profissional de fazer aquela intervenção ou não fazer, às vezes não contando tudo para o paciente, com medo de que ele não seja capaz de lidar com toda aquela informação, ou às vezes de respeitando de certa forma. Aquele médico que 20 anos atrás escondia a bolsa de sangue do testemunha de Jeová e dizia que estava dando uma medicação ou soro, né, porque aquilo ali era para salvar a vida, e não era crime, ninguém entendia que aquilo era ilícito, porque estava salvando a vida, o bem jurídico maior. E hoje a gente vê que a discussão ela saiu desse lugar de salvar a vida como o principal objetivo, o único objetivo, o objetivo maior da ética médica hipocrática, e veio para o lugar do respeito à autonomia do paciente como a finalidade maior, como o legitimador, como o autorizador de qualquer intervenção médica, sem a qual aquela intervenção ela deveria ser considerada, ou ela seria considerada ilícita. E aí, portanto, antiética, ou ilícita civilmente, ou um ilícito criminal, a depender das consequências, enfim, de cada caso. Então, nesse contexto, acredito que a pandemia ela contribuiu com essa discussão, trazendo o debate em torno da informação, que é o motor do exercício da autonomia. Sem informação, sem esclarecimento, né? Sem o consentimento livre e esclarecido, não termo, o consentimento livre e esclarecido, não é possível a cada um dos cidadãos, que naquele momento está na condição do paciente, mas é muito mais do que paciente, ele é cidadão, exerça a sua autonomia. Então, concluindo aqui a minha fala, espero ter trazido mais dúvidas do que certezas, né? Porque é o momento de refletirmos e de tentarmos construir que advogados, como falei, queremos ser a partir de agora, que profissionais de saúde, que cidadãos nós queremos ser para esse novo mundo que se apresenta após a pandemia. Então, agradeço mais uma vez a todos e tenham uma boa noite. Obrigado, professora Érica. Realmente, muitas inquietações, e é muito importante esse estudo da bioética, né, como uma forma aí de a gente tentar encontrar caminhos para manter a prestação de saúde, né, que é a prestação de um bom serviço de saúde, que é a finalidade e é o objetivo de todos, né, dos pacientes, da sociedade, dos médicos, dos enfermeiros, enfim, toda a equipe de saúde. Esse é o objetivo principal. Pessoal, nós estamos encerrando, mas vocês deixaram algumas dúvidas para as professoras e, infelizmente, por conta do horário, elas não vão poder responder aqui. Então, eu vou sugerir que vocês façam essas perguntas, né, vão ser respondidas pelas professoras nos Instagrams, né? Enfim, vocês podem segui-las e elas vão falar sobre isso lá. Então, professora Samantha Takahashi, então, @SamanthaTakahashi_, é o da professora Samantha. Professora Carolina, @Carolina Minsen, né? MYNSSEN, né? Também vocês podem seguir. E professora Érica, @Érica de Menezes. Então, novamente, queria agradecer pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês hoje, parabenizar a organização do evento e parabenizar também quem ficou com a gente até agora, né? 10 horas da noite de uma segunda-feira. Então, parabéns a você que está assistindo, que está buscando conteúdo, está correndo atrás, né? Querendo se especializar. Então, vocês já estão sendo diferenciados só por estarem correndo atrás dessa nova mentalidade, né? Desse novo universo que está se colocando aí diante de nós. Então, boa noite a todo mundo e até a próxima.